Oi, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num mundo que é pura fluidez, pura imprevisibilidade, o mundo da aquarela. E o legal é que, mais do que uma técnica de pintura, a aquarela é quase uma conversa com a água, sabe? Onde o objetivo não é ter o controle, mas sim aprender a dançar com ela. Vamos juntos descobrir como isso funciona. Ah, a famosa folha em branco. Especialmente quando a gente é adulto, né? Bate aquele medo de errar, de estragar o material, de não sair perfeito. Essa pressão, às vezes, é tão grande que paralisa, impede a gente de sequer começar. Mas e se o convite da aquarela fosse justamente o contrário disso tudo? E aqui, ó, essa frase é a chave de tudo. Ela muda o jogo. A gente passa a ver a aquarela não como uma prova de habilidade, mas como um exercício de soltar, de aceitar o que vier. A beleza dela mora justamente na surpresa, naquelas manchas que a gente não planejou, nas cores que se encontram sozinhas no papel. E para embarcar nessa jornada de desapego, a notícia boa é que a gente não precisa de uma montanha de material, não. Muito pelo contrário. A simplicidade aqui é a nossa melhor amiga, porque ajuda a gente a aprender de verdade, sem distrações. Ok, vamos lá. Se tem um item que faz toda a diferença, é o papel. Pensa que ele é o palco onde a mágica acontece. A dica de ouro para não passar raiva é: use sempre papel de 300 gramas. É ele que não vai deixar ele enrugar todo com a água. Para começar, o papel de celulose tem um custo-benefício ótimo e a textura de grão fino é super versátil, um verdadeiro coringa. Tá, e as cores? De quantas a gente precisa para criar um universo inteiro de tons? Será que é um estojo gigante? A resposta é bem mais simples e, olha, surpreendente. É isso mesmo, apenas três: um amarelo, um vermelho e um azul. Sabe por quê? Porque começar só com as primárias força a gente a aprender a misturar, a entender de onde as cores vêm, como elas nascem e conversam entre si. É uma aula e tanto de minimalismo e de conhecimento na prática. E para completar nosso kit inicial, olha que simples. Dois pincéis já dão conta do recado. Um maior para áreas grandes e um menorzinho para detalhes. Dois potes de água, um para limpar o pincel e outro com água limpinha para as tintas. Um papel toalha para controlar a umidade e um pratinho branco ou um godê para misturar. Pronto, simples assim. Agora sim, com tudo na mão, a gente vai para a parte mais gostosa. Começar os primeiros diálogos com a água e com as cores. E lembrem, isso aqui não é prova não, são experimentos, é pura diversão. É aqui que a mágica acontece de verdade. Amarelo com vermelho, nasce o laranja. Azul com amarelo, a gente tem o verde. E vermelho com azul, surge o roxo. São as cores secundárias. E a partir dessa trindade, nossa, o universo inteiro de tons se abre. Agora atenção para uma das regras mais importantes e, eu diria, mais poéticas da aquarela. Para clarear uma cor, a gente não adiciona branco. A luz aqui é criada de um jeito completamente diferente. A nossa luz é a própria água. É isso mesmo. Quanto mais água a gente mistura no pigmento, mais transparente, mais luminosa a cor fica. E com isso, a gente revela o branco do papel que está por baixo. Entender essa diluição é entender a alma da aquarela. E essa água nos dá basicamente dois caminhos. No molhado, a gente joga a tinta no papel que já está úmido. O resultado? As cores se fundem sozinhas, de um jeito suave, imprevisível. É o desapego na sua forma mais pura. Já no molhado no seco, a gente pinta no papel seco, o que nos dá mais controle e bordas bem definidas. Agora a gente vai ver como aqueles acidentes, aquelas surpresas, são na verdade a essência do que faz a aquarela ser tão bonita. É aqui que o inesperado vira arte. Achou que colocou cor demais em algum lugar? Calma. Na aquarela, a gente pode resgatar a luz. Com um pincel limpo e só um pouquinho úmido, a gente consegue sugar o excesso de tinta do papel. Isso não é corrigir um erro, é esculpir a luz, criar brilhos, texturas, é mais uma ferramenta criativa. E aqui vai uma dica de profissional para ter sombras com muito mais vida. Fuja do preto puro. Ele pode deixar a pintura meio morta, sabe? O segredo é misturar a cor principal do objeto com um tiquinho da sua cor complementar, aquela que está do lado oposto no círculo de cores. Por exemplo, a sombra de algo verde fica incrível com uma pitada de vermelho. Bora juntar tudo isso num exercício bem prático? Imagina um círculo. Primeiro, a gente aplica uma camada de cor bem aguado, deixando um pontinho branco que vai ser nosso ponto de luz. Aí, com um pincel úmido, a gente suaviza as bordas dessa luz. E por fim, aplica a sombra tanto na esfera quanto a projetada no chão, usando aquela mistura de cores complementares.
E essa imagem aqui mostra esse processo todo, passo a passo, de um jeito bem claro. Veja como aos poucos a esfera vai ganhando volume, profundidade, ganhando vida. Essa dança entre guardar a luz do papel e construir a sombra que cria a mágica da tridimensionalidade. No final das contas, a aquarela recompensa a constância, e não a perfeição. O segredo para evoluir não é ficar horas pintando até a exaustão, mas sim criar um pequeno ritual, um momento de puro prazer no dia a dia. E de quanto tempo a gente precisa para esse ritual? Será que tem que ser uma tarde inteira? Na verdade, esse número aí já é o suficiente para começar a transformação. É isso mesmo, 15, 20 minutinhos por dia. Esse pequeno compromisso focado só no prazer de ver a água agir, de misturar as cores, cria um hábito poderoso e faz uma diferença, nossa, gigantesca na nossa evolução. É a consistência que constrói a confiança, não a intensidade. E para fechar, a gente volta para a nossa ideia central. Cada mancha, cada cor que escorre para um lugar que a gente não imaginava, não é um erro, é uma experiência. É a sua história aparecendo no papel. É uma colaboração única entre a sua intenção e a vontade da água. Então, a pergunta final não é: será que eu consigo pintar perfeitamente? Mas sim, qual será a surpresa que a água me reserva hoje? Se permita descobrir. Pegue o papel, aquelas 3 cores e comece essa conversa. A jornada, eu garanto, é tão ou mais bonita que qualquer resultado final.